A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs do grupo Amamos Ministério Infantil. Eu sou o pastor Jean Porto Santos, estou muito feliz pela oportunidade de poder participar desta abertura, falando a respeito de um tema que eu amo, que é missões. E eu estou muito feliz pela sua oportunidade e com certeza eu acredito que essa semana missionária será extraordinária. Então, missões é algo que realmente está no meu coração. Eu fui missionário durante 16 anos da minha vida. Comecei a servir a Deus no campo missionário no país da Argentina, onde fiquei 4 anos, com o propósito de implantar igrejas através da evangelização e discipulado de crianças. Depois Deus me enviou para o país do Paraguai, onde eu fiquei mais 4 anos evangelizando, discipulando, treinando líderes. E quando então eu casei, Deus me direcionou ao país de Portugal, onde eu fiquei 8 anos, juntamente com a minha esposa, servindo a Deus na região centro desse país, implantando igrejas, estabelecendo o reino de Deus naquela nação. Eu sempre digo que meu ministério ele foi forjado no campo de missões. E olhando para trás, né, eu faria tudo de novo. Por isso que eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, gente, nós vamos então de início fazer uma introdução ao tema, né, sobre missões. O que é missões? Eu, tenho defendido que é necessário nós construirmos uma cosmovisão missionária, através do nosso ministério. O ministério infantil, sim, pode ser um ministério que realmente, seja fundamentado através dessa cosmovisão. Então a palavra missões, ela vem do latim chamado mito, que significa enviar. No Novo Testamento aparece então o termo grego apóstolo, com o mesmo significado dessa palavra latina, Então, do século XVI até os nossos dias de hoje, a palavra missão já passou a significar a igreja sendo enviada ao mundo. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que quem primeiro se preocupou em enviar foi o próprio Deus, Quando lemos em João, capítulo 3 e versículo 16, que é o texto áureo que nós conhecemos assim de forma, memorizado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, através desse versículo, nós já podemos ficar sabendo da preocupação de Deus. Deus, ele se preocupou com a humanidade. Deus se preocupou com o homem e com a mulher, decaída. Deus se preocupou com a distância da humanidade em relação a ele. Deus, ele entendeu que a humanidade estava perdida e por essa razão ele enviou Jesus ao mundo. Quando nós lemos o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, que nós falamos, que são os evangelhos sinópticos, que são os evangelhos que trazem a mesma visão em relação ao ministério, vida e obra de Jesus. Nós, então, entendemos que a única missão de Jesus no mundo foi salvar o homem perdido. E eu queria que, se você pudesse, aí na sua casa, que você leia Lucas, capítulo 19 e versículo 10. Quando nós lemos João 13,16, e ali nós vemos que está escrito que Deus deu Jesus ao mundo, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse verbo dar, nesse texto, não é simplesmente alguém estender a mão e oferecer alguma coisa a outro. Na verdade, é oferecer uma dádiva valiosa para alguém
que não merece, sem impor, receber nada em troca. Então, olha que coisa linda. Missões é isso. Deus, ele, né, investiu na obra missionária, pois ele enviou o seu filho Jesus à terra para nos salvar. Então ele deu de forma, né, uma dádiva, e ele não espera nada em troca. Então nós entendemos que missões é também, né, ofertar. E é interessante, né, que quando nós entendemos que o dar nesse versículo representa esta dádiva valiosa, sem receber nada em troca, nós entendemos que foi exatamente o que Deus fez. Deus ofereceu o seu Filho amado para resgatar o homem que se afastado dele completamente. Então nós podemos, né, defender, e até mesmo é importante ressaltar, que a obra missionária começou primeiramente no coração de Deus. Deus, né, enviou o seu Filho Jesus com um propósito: salvar a humanidade. Então é muito importante, né, nós entender que o que é missões, né? Para entender o que é missões, é preciso partir desde o princípio. Deus deu o seu Filho, e o próprio Filho se deu para a salvação dos perdidos, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós entendemos missões através dessa visão, dessa ótica, nós vamos ver que fazer missões é cumprir a vontade de Deus. E toda igreja que não faz missão, ela deixa de ser bíblica. Então, é muito importante nós entendermos isso também no ministério infantil. Se quisermos um ministério infantil relevante, bíblico, extremamente, né, útil no sentido de propósito, nós precisamos investir na obra missionária, né? Então, se compreendemos dessa maneira, nós podemos então, como líderes de criança, nós podemos dizer: missões é a tarefa dada por Deus à igreja para que, seguindo o exemplo de Cristo, proclame por palavras e ações o reino dos céus, chamando todos ao arrependimento e ter a fé em Cristo, né? Ensinando-as a ser o seu discípulo. Nós vemos isso na grande comissão, quando Jesus, antes de subir aos céus, chamou os seus discípulos e disse: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, né, e do Espírito Santo. Nós vemos também Jesus dizendo: ide e fazei, né, ide pregai o evangelho a toda criatura. Então nós vemos nesses dois versículos a grande comissão. Né? Em missões nós falamos da grande comissão de Jesus, né, para a sua igreja. Deus deseja que a sua igreja faça duas coisas: discípulos, e ensine esses discípulos a fazer outros discípulos. Quando os discípulos de Jesus, né, estavam com ele antes da ascensão, Atos, escrito por Lucas, também deixa algo muito relevante em relação a esse aspecto. Diz, né, em Atos capítulo 1 e versículo 8: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo é que, se nós somos testemunhas dele, nós deveríamos então, né, pregar o evangelho, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Esse versículo fala que nós deveríamos pregar simultaneamente. Enquanto pregamos em Jerusalém, a igreja também prega em Samaria, a igreja também prega em Judeia e a igreja também chega até os confins da terra. A obra missionária é algo que o coração de Deus é apaixonado, porque Deus é apaixonado, né, em que as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Em Romanos está escrito que como pregarão se não forem enviados? E como crerão naquele que nunca ouviram?
Nós vemos então que o crer está condicionado a ouvir a palavra de Deus. Quando o missionário é enviado para o campo de missões, ele está lá, né, declarando estas verdades. Ele está anunciando o evangelho de Cristo. Ele está anunciando as verdades da palavra de Deus. Quando o missionário chega no campo de missões e ele anuncia que Jesus é o único suficiente Salvador, ele está então fazendo a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. A obra missionária é algo muito importante. E a igreja, ela não pode ficar indiferente ao fato de apenas 7% dos missionários, né, serem enviados ao mundo, né, para trabalhar entre os hindus, budistas, muçulmanos, povos que representam mais de 60% da população. Para que fazer missões? Imagine, calcula-se que hoje apenas 30% da população do globo terrestre já ouviu falar do Evangelho. Cerca de mais de 4 bilhões de pessoas estão envolvidas nas trevas espirituais. E porque as pessoas têm que ouvir de Cristo 2, 3, 4, 5 vezes, se há pessoas que não ouviram nem sequer uma vez. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade como igreja, como corpo de Cristo. Precisamos anunciar as verdades de Deus. Precisamos fazer missões. Claro que nesse decorrer dessa semana missionária, nós vamos aprender que podemos fazer missões indo, orando e contribuindo. Eu fiz missão um bom tempo da minha vida indo. E servir a Deus no campo missionário é extraordinário. São experiências maravilhosas. Ver Cristo sendo estabelecido em lugares aonde não seria se o missionário não tivesse sido enviado. Que nós possamos dar a oportunidade para os povos que ainda não conhecem Jesus poder ter a experiência de conhecê-lo. Quem sabe o seu pé nunca vai pisar o campo de missões, mas você pode alcançar o campo de missões com seus joelhos dobrados. Um tempo atrás eu voltei na Argentina e pude ver aquelas crianças a qual eu tinha ganho para Jesus, evangelizado, e também ajudado pais e mães de família. E eu lembrei que o meu ministério tinha começado debaixo de um pé de árvore, aonde eu levava para as crianças leite e pão todos os domingos de manhã, para que elas pudessem conhecer o Evangelho. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer algo muito espetacular pela obra missionária. Você pode ser um mobilizador de missões através das suas crianças no seu departamento infantil. E, olha, eu espero que você realmente, durante essa semana, possa ser tocado por Deus, ministrado por Deus, e que você possa ser usado por Deus para fazer uma grande obra através da obra missionária. Que Deus abençoe cada participante do Grupo Amamos, como também a irmã Tânia, coordenadora desse grupo, que idealizou esta semana missionária. Eu termino dizendo, missões está no coração de Deus e também deve estar no nosso